Olá, tudo bom? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Gostei muito dos comentários, das participações dos amigos, familiares. Um abraço para minha família aí, pessoal da Santos, Claudinho, César, deixaram o Jairo, deixaram comentários lindos sobre o que nós estamos aprendendo juntos. Inclusive, o meu primo mandou uma participação ótima de como eu vou encontrar mais material para ajudarmos aqui no estudo da Palavra de Deus. Obrigado, Cláudio. Queridos, eu quero que você dê um joinha, tá? E compartilhe esse vídeo. Propague essa mensagem. Propague nas suas redes sociais, tá bom? Eu peço essa participação de vocês também. E eu quero estimular vocês a ter o lugar secreto, o momento em que você vai estar orando, uma agenda de oração, na qual você pode colocar aqui, ó, o caderninho de oração. Se você não tem como montar seu quarto secreto, e aliás, vocês já viram um filme chamado Quarto Secreto? Quarto de Guerra? Quarto de Guerra é um filme muito bonito e eu quero indicar para vocês assisti-los, tá bom? E queridos, eu peço que vocês montem, se não der para montar um quarto de guerra, pelo menos monte a sua agenda, uma agenda de oração, tá? E deixe nos comentários as suas orações que eu estarei orando na madrugada por elas. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, buscando o entendimento sobre Tua palavra, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, imperfeitos, incapazes. Que cale-se o homem e fale o Deus eterno através do Seu Espírito Santo. Querido Jesus, fala conosco. Toca cada ouvinte, cada participante, querido Jesus. Nesse momento, querido Espírito Santo, vá na casa deles e dê essa confirmação através da fé que o Senhor está trabalhando por eles. É essa verdade que nós vemos nessas duas lições. O Senhor quer estar no nosso meio, o Senhor quer fazer parte da nossa vida e fazer uma restauração na nossa vida. Por isso, ser com cada ouvinte. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vimos na lição passada o quanto Deus Todo-Poderoso queria habitar no meio do homem. E aí, Deus criou o sistema do tabernáculo, que apontava também depois para a vinda de Cristo Jesus, onde Deus se revelaria agora através de seu Filho. Deus se revelou através das verdades do tabernáculo e também agora se revela através de seu Filho. São formas de revelação de Deus. A Bíblia é uma revelação de Deus. E a natureza também é uma revelação de Deus. O Senhor Deus escolhe se revelar dessas formas. E o interessante que eu quero estudar com vocês nessa lição agora é como esse Deus resolve uma situação, um problema muito sério. Qual era o problema? Deus é glorioso e quer conviver no meio de um povo pecador ou no meio dos homens pecadores. Deuteronômio 4, 24, Deuteronômio 4, 24. Diz assim: pois o Senhor Deus, Jeová, o teu Deus, o Eterno, é Deus zeloso e fogo consumidor. A glória de Deus é consumidora. Como podemos então viver nessa glória? Zacarias 2,5 também fala sobre isso. Porquanto eis que o Senhor Jeová, ele nos diz: eu serei um muro de fogo ao seu redor e serei uma glória no meio da cidade. Como podemos então entender que Deus resolveu esse problema de estar no meio do seu povo? Foi um problema resolvido de uma forma maravilhosa. Deus, então, ao descer primeiramente sobre o povo, da primeira vez que ele esteve no meio do povo, foi no Monte Sinai. Você se lembra? Deus desceu no Monte Sinai de forma gloriosa, com som de trombetas, mas estava revestido numa nuvem. Deus se limita por amor de nós a estar num espaço e tempo. Isso é muito glorioso, queridos. Porque Deus não tem como você limitá-lo numa casa ou num tempo. Mas então Deus abre mão da sua onipresença, onipotência e cabe toda a sua glória dentro de uma nuvem. E depois, dentro do tabernáculo, dentro do santuário de Salomão,
Queridos, o interessante é que esses dois processos vão apontar também para a pessoa de Cristo. Cristo, ele é o Deus Filho que vem à Terra para estar no nosso meio. Emmanuel, Deus conosco. Então ele também reveste toda a sua glória com a humanidade. Isso é maravilhoso. Para que possa então revelar o amor de Deus, para revelar o plano de Deus de salvação para mim e para você. Muitos ateus, às vezes, querem condenar a pessoa do nosso Pai Celestial, de Cristo Jesus, como seres possessivos. Nós vemos nesse processo de forma que Deus não é um Deus possessivo. Mas quando se debatem em textos como esse aqui, eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação. Isaías 40:11, os ateus falam que Deus é um Deus possessivo, pois ele diz que fora dele não há salvação. Então, ele se apossessa das pessoas. Mas sabe, queridos, o nosso pensamento filosófico deveria ser outro. O Dr. Rodrigo Silva até fala sobre isso. Deveria ser que seria a água dizendo para o peixe: peixe, você tem que viver em mim, porque fora de mim você não vai viver. A água não está sendo possessiva, queridos. A água está sendo óbvia. O peixe não tem como viver fora da água. Queridos, da mesma forma é a presença de Deus conosco. Nós precisamos estar nele, buscar a sua presença para que possamos viver. Mas sabe o que é interessante? Que no processo lá da nossa salvação, o próprio Deus, ele trabalha em todo o processo. Em todo o processo. Isso o próprio Cristo fala para nós. Veja bem, lá em João 12:32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. João 3:14-15 também diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse processo de busca, o processo de atração, é feito pelo Pai Celestial também. Jesus, ele também nos cita que ele atrairia os seres humanos para ele. Mas como assim? Como podemos ser atraídos por Cristo? Não é natural nosso ser atraído por Jesus? Quando olhamos para ele? Sabe, amigos, é difícil entender, mas nós somos inimigos natural de Deus. Romanos 8:7 fala sobre isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nos nossos dias, nós criamos algumas situações, e eu acho que isso também foi o problema no passado do povo. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era representado pelo Cordeiro, que ia diariamente na presença dele, de Deus do universo, para com o sangue abrir o acesso do ser humano ao Deus glorioso. Para que o ser humano não fosse consumido pela glória de Deus. Mas, ao fazer essas práticas, o ser humano perdeu esse foco. Olha só o que diz lá em 1 São João 1,19. Mas fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como do cordeiro sem mácula e sem defeito algum. Era o cordeiro inocente que levava o ser humano a esse contato glorioso. Mas as práticas religiosas tomaram o lugar do que era essencial. Sabe, queridos, eu creio que esse é um problema da nossa atualidade. Nós somos perfeitos na religiosidade e também na igrejibilidade. A religiosidade é todo o processo da nossa adoração. Somos perfeitos, mas esquecemos o ser que nós estamos adorando. A necessidade de estarmos na presença dele para viver. A necessidade que temos dele para sermos quem somos. A mesma coisa é a igrejibilidade. É ter uma igreja para frequentar. É a necessidade de estar arrumado, alinhado para ir à igreja. Não que isso não seja necessário. Só que isso não é o primordial. Eu quero que vocês entendam isso.
No passado também, o sacrifício se tornou tão comum que perdeu o sentido. O sentido é para colocar que eles tinham que ter um acesso direto ao Deus do universo, pois o Deus do universo, por amor, se reservou a estar com eles ali. E queria ser um povo peculiar, santo e reservado para eles. Para ele. Esse era o propósito. Jesus fala a mesma coisa para nós hoje. Não basta só nos atrair. Ele quer que estejamos numa situação da água com peixe. Pertençamos a ele. Romanos 8:9 diz assim: nós, contudo, não estejamos debaixo do domínio da carne. É a carne que nos leva a ter inimizade com Deus, mas Jesus não quer isso para nós. Mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Precisamos ter o sentido de pertencimento a Cristo Jesus, mais do que religiosidade. Esse é o perigo atual da nossa vida. Porque achamos que, sendo religiosos, estamos pertencendo a Jesus. E Jesus deixa bem claro em Romanos 8:9 que precisamos do Espírito Santo dele para que sejamos pertencentes a ele. Esse que é o processo. Novamente, Deus, ele está próximo ao ser humano, busca o ser humano constantemente, mas o ser humano precisa entender que sem ele nada podemos fazer. Jesus fala lá em São João 15, sem mim nada podeis fazer. E não é tendo a religiosidade, uma credibilidade que faremos esse contato. Não. É tendo a comunhão com o Espírito Santo. E essa verdade estava presente lá no tabernáculo. Nós vamos ver lá. Êxodo 29. Êxodo 29, versículo 38 em diante. Êxodo 29, versículo 38 em diante. Isto é que você oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano a cada dia continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro, oferecerá 2 litros de melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, para a libação e 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol com oferta de cereais e libação, aroma agradável, oferta contínua ao Senhor. A oferta contínua a Deus era o contato do ser humano à adoração. Você se lembra que nós estudamos na lição passada que era a forma que Deus ia falar com o ser humano. Mas ali estava duas coisas que seriam de providência de Deus. O primeiro, o pão, a farinha. O pão era concedido constantemente através do maná. E esse pão, essa farinha, ela tinha que ser mantida. Você lembra que também havia o pão da preposição, na mesa da preposição? Que representava também a providência de Deus de nos dar o alimento. Muito mais que o alimento físico, era o alimento espiritual. Né? Que era a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa era a crença. E o azeite representava a umidificação no meio do deserto. Cubra minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Era comum para o peregrino, quando chegava na tenda, ser colocado um azeite sobre a sua cabeça para refrescar. A mesma coisa é o azeite do Espírito Santo. Ele nos é concedido para que tenhamos cada vez mais o refrescor na nossa vida espiritual. A mesma coisa era o pão. O pão era o alimento para nos dar força para as batalhas e lutas. Eu quero dizer para vocês que a lição do santuário, que eles queriam dizer, é que apesar de Deus se revestir do tabernáculo para estar no meio do seu povo, o povo para receber a presença de Deus, era necessário esse vínculo com o pertencimento através do Espírito Santo de Deus, que era entender que a providência de Deus, o pão, vinha através da sua mão e o azeite era o umidificador para não deixar a sua vida ressequida, para refrescar a sua vida ante as lutas do deserto diário. Eu lembrei, fazendo essa lição, de uma história que aconteceu em 1936, em uma escola missionária na África. Lá eles tiveram um problema de estiagem e com a guerra, que era 1936, era o período próximo à Guerra Mundial e tudo mais, a Segunda, a Primeira Guerra, eles
precisaram, não tinha mais como colher nada, eles começaram a clamar a Deus, orar ao Senhor Deus, de madrugada e de manhã cedo. E numa dessas manhãs, ao terminar a oração, a filha de uma das missionárias saiu e quando ela voltou, voltou com a mão cheia de um floco branco. E a mãe perguntou, o que é isso? E a criança estava comendo. E a mãe perguntou, o que é isso que você está comendo? E a criança falou para ela assim, mãe, os homens vestidos de branco falaram que isso é maná. Devemos comê-lo para nos manter alimentados durante esse período. Todo mundo saiu da igreja, né? E foram lá atrás da igreja e viram que o maná tinha caído em grande quantidade. E eles recolheram o maná e ali foram a providência de Deus para aquele período de estiagem. O maná continuou caindo em todo aquele período de estiagem. Mas sabe o que é interessante? O maná depois, ele continuou caindo. Não mais em toda a proporção, mas continuou sendo presente em alguns dias da semana. Em 2003, 2005, o pastor Gilson, e aí tem essa história que ele conta num vídeo no YouTube, você só colocar o Milagre do Maná, ele conta exatamente essa história que ele presenciou o maná. Ele foi lá e viu o maná e ficou emocionado, né? E depois, eu comentando com a minha esposa, descobrimos que a minha sobrinha também, junto com a viagem com o colégio dela, foram fazer uma atividade missionária nesse colégio e lá encontraram o maná ainda caindo. E isso há 5 anos atrás. Por que Deus ainda mantém esse maná caindo lá? Não sabemos. O que eu posso dizer para vocês é o que eu quero que vocês entendam hoje. Deus nos mostra que a sua providência, tanto do alimento espiritual como também do azeite, é uma necessidade que ele nos concede através das suas misericórdias. E nós precisamos entender que nós temos essa necessidade. João 16, no versículo 7 ao 11, ele fala que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem nos convence da justiça de Cristo Jesus é o Espírito Santo. Então, sem o azeite do Espírito Santo caindo diariamente em nossa vida, nós nos tornamos talvez cristãos ressequidos. E a igrejibilidade e a religiosidade vão se tornar mais importante do que o autor da adoração. Precisamos desse contexto. Talvez o maná caindo lá na escola quer dizer isso, que precisamos ter essa dependência da pessoa de Deus, porque Ele é o doador, Ele pode fazer esse milagre. E é o interessante que o desejo maior de Cristo Jesus é este milagre. O milagre de conduzir a nossa vida, estar presente em nossa vida e não deixar-nos tão áridos ou tão secos e nos alimentar constantemente da palavra. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2, 13 e 14. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo que saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretadas verdades espirituais, para que os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 13, 14. Logo, para que possamos eu e você entender da Bíblia, precisamos buscar o Espírito Santo para regar o pão. E esse pão vai entrar no meu coração, vai se tornar prática. Só com o Espírito Santo na minha vida pode tornar a religião prática. E como isso acontece? Como esse processo acontece? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É no culto diário que você vai e eu vamos praticar, é que o Espírito Santo é jogado no meu coração, e aí eu tenho que pedir cada vez mais isto, como também o alimento do pão, quando eu leio a Bíblia, me fortalece e me torna prático dessa vida. E eu tenho que também pedir isto. E assim, nós andamos nesse mundo que é cada vez mais árido e vai se tornar mais árido ainda, por conta da falta de amor. Você lembra que Jesus falou isso? E por se esfriar o amor, né? E por faltar o amor, né?
Desculpe, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, devemos ter esse cuidado para que o amor de Deus não se esfrie, ao olharmos e contemplarmos a maldade, a crueldade. E esse trabalho é contínuo, como era a oferta feita lá no passado, através da farinha e do azeite presente no santuário, também agora. O meu culto racional, eu coloco o meu eu no altar, e o Espírito Santo de Deus molha sobre mim e me rega com o amor de Deus e me alimenta com o seu pão ao abrir a palavra. Eu espero que isso sempre tenha em nossos corações esse ponto principal, esse polo apontado pela palavra de Deus na verdade do santuário. Que precisamos desses dois pontos para que nossa vida espiritual se torne prática. É o alimento através da palavra e o regar do Espírito Santo em nossa vida. Olha essa citação. Todos nós precisamos de um guia que nos dirija através de muitas perplexidades da vida. Assim como o marinheiro precisa de um piloto que guie o navio entre os bancos de areia, nos rios cheios de recifes, nós precisamos encontrar um semelhante guia na Bíblia e no Espírito Santo a encontramos. Amém? Possamos buscar esses dois itens cada vez mais e nos entregar cada vez mais a Cristo Jesus através desses dois itens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida nesse processo de caminhada rumo ao céu. Vamos orar? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por entender a tua palavra. Isso não é mérito meu, como eu sempre digo, não inventei a roda, Senhor. Isso vem de ti, Pai. E é teu Espírito que fala a cada pessoa, tocando eles para que eles estudem a Bíblia, para que eles busquem cada vez mais a comunhão e vão ao lugar secreto e voltem cheios do Espírito Santo, sem medo, porque o Senhor Jesus abriu esse caminho. Nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor trabalhou em nosso coração e vem trabalhando para estar mais perto de ti. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.